Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Volta de impostos sobre combustíveis já aumenta preços para o consumidor. Governo decreta emergência ambiental por queimadas na Amazônia. Veja agora no JR. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. A volta dos impostos federais sobre os combustíveis já repercutiu nos postos de todo o país. O Leonardo Aque tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Leonardo, boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, encher o tanque ficou 3,3% mais caro nos postos. Na semana passada, o preço médio do litro da gasolina comum estava em R$ 5,25. Da semana anterior, o valor médio era de R$ 5,08. O etanol hidratado também sofreu reajuste. Subiu para R$ 3,88. Já o óleo diesel caiu 2 centavos para R$ 5,93. Lembrando que os impostos federais, PIS e CONFINS voltaram a ser cobrados desde o dia 1º de março. Agora, a Petrobras chegou a fazer um corte no valor cobrado às refinarias, mas o reajuste já pesa no bolso do consumidor. Camila. E como, né, Leonardo? Obrigada, viu, pelas informações. A iniciativa privada assume a partir desta terça-feira a operação dos serviços funerários na capital paulista. A repórter Carolina Abelim explica pra gente o que muda na prática, né, Carolina? Boa noite para você. Oi, Camila, boa noite para você, também para todos que nos acompanham. Olha, são 4 consórcios que assumem a concessão de 22 cemitérios e do crematório público aqui da capital. A promessa é de melhores serviços e redução nos valores. O funeral social, por exemplo, deve passar de R$ 755 para R$ 566. Também está previsto aumento no número de agências que prestam o serviço, de 10 para 23 no total. Pelo contrato, as empresas terão que construir 3 crematórios, isso em 4 anos, além de apresentar um plano de recuperação dos cemitérios. Segundo a Prefeitura, os mais de 600 funcionários municipais do setor serão realocados. Camila. Obrigada, boa noite. A Polícia Mineira prendeu o caminhoneiro que atropelou e matou a esposa. A Virgínia Nalon acompanha esse caso e tem todos os detalhes pra gente, né, Virgínia? Boa noite. Exatamente, Camila, boa noite para você. David de Castro Ferreira, de 39 anos, foi preso em casa em Contagem. Jaqueline Miranda Evangelista foi atropelada em frente a um posto de combustíveis na semana passada. Testemunhas contaram à polícia que o homem que dirigiu o caminhão passou por cima dela. David fugiu sem prestar socorro. Ele chegou a entrar em contato com a família de Jaqueline e disse que o atropelamento tinha sido um acidente. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, 3 mulheres são mortas toda semana em Minas, vítimas de feminicídio no estado. Uma estatística triste, hein, Camila? Muito triste para nós mulheres, né, como um todo. Obrigada, Virgínia. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a entrada no Brasil das joias que teriam sido dadas pelo governo da Arábia Saudita à comitiva presidencial. A investigação vai ser conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários, que fica aqui em São Paulo. O inquérito é sigiloso e tem prazo inicial de 30 dias. As joias apreendidas pela Receita Federal estão avaliadas em 16 milhões de reais. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer irregularidade e afirma que as joias iriam para o acervo da presidência. O Amazonas vai entrar em estado de emergência ambiental por conta das queimadas. O Fred Rocha tem as informações direto de Manaus. Boa noite, Fred. Boa noite, Camila. O estado de emergência ambiental vai contemplar 4 regiões do Amazonas, localizadas no sul, sudoeste, parte central e norte. O combate às queimadas vai ser mantido
até o segundo semestre do ano. Esse é o período do verão amazônico, em que as queimadas são mais comuns por causa do aumento do calor. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, decidiu publicar a portaria depois de dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, em 2022, o número de queimadas aqui no Amazonas foi o maior dos últimos 24 anos. A portaria vai vigorar a partir de 14 de março. Camila? Obrigada pelas informações, Fred. E uma banca de advogados que defendia o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, comunicou ao Supremo Tribunal Federal agora à noite que está deixando o caso. O advogado Rodrigo Roca continua defendendo Anderson Torres. O ex-ministro é investigado pelo STF por suposta omissão durante os ataques de 8 de janeiro em Brasília. O Banco Central começou o projeto piloto do Real Digital. O Matheus Escavazini tem os detalhes lá de Brasília para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Camila. O Real Digital é a futura moeda virtual oficial do Brasil. Os testes do Banco Central vão ser realizados como simulação. Ainda não vão envolver valores reais. O acesso será restrito às instituições financeiras que ainda serão escolhidas e vão participar do projeto a partir de maio. Os testes terão a simulação da compra e venda de títulos públicos em parceria com o Tesouro Nacional. Na prática, o Real Digital será uma extensão da moeda que existe hoje. O principal foco será para o uso em transações financeiras, mas também vai poder ser convertido e sacado em espécie. A expectativa é que o Real Digital seja lançado para o público no final de 2024. Camila. Ainda tem chão, né? Mas os testes já começaram. Obrigada, viu, Matheus? Agora o noticiário internacional, mais de 100 menores de idade desacompanhados foram encontrados no México. Eles estavam dentro de um caminhão abandonado na cidade de Veracruz. Além das 103 crianças, outros 212 imigrantes estavam no veículo. Segundo autoridades, eles tentavam entrar de forma irregular nos Estados Unidos. A maioria veio da Guatemala, Honduras e El Salvador. As crianças vão ficar sob custódia. E as autoridades mexicanas tentam encontrar 4 americanos que foram sequestrados depois de cruzar a fronteira. Segundo a investigação, os americanos estavam em um carro, foram baleados e sequestrados. O presidente López Obrador afirmou que eles vieram ao país para comprar medicamentos. O FBI, a Polícia Federal Americana, oferece o equivalente a mais de R$250 mil por informações dos sequestradores ou da localização dos americanos. Mais de 20 pessoas são acusadas de terrorismo interno depois de um protesto na Geórgia, Estados Unidos. Quem tem as informações é o correspondente Vandrei Pereira. Olá, os protestos foram motivados pelo plano do governo de Atlanta em construir uma enorme instalação de treinamento de policiais em uma área de floresta. Entre os detidos, há pessoas de outros estados e até mesmo do Canadá e da França. Durante as manifestações, um grupo vestindo roupas pretas atirou pedras e coquetéis Molotov. Equipamentos da área de construção acabaram incendiados e a polícia foi acionada. 35 pessoas foram detidas e 23 passaram a responder por acusações de terrorismo. Só este ano aconteceram outros 2 protestos com prisões no mesmo local. Um manifestante de 27 anos acabou morto. De Orlando, Vandrei Pereira. Na Europa, o governo francês fechou um acordo com comerciantes para segurar o preço dos alimentos. O ministro da Economia afirmou que, pelo menos até junho, varejistas e distribuidoras devem oferecer o menor preço possível em diversos produtos. O país enfrentou inflação de alimentos de 14% em fevereiro. O anúncio acontece em meio a protestos contra o aumento de idade mínima para a aposentadoria. Atenção para esse dado. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que vão ser necessários
300 anos para as mulheres alcançarem igualdade com os homens. Isso se as mudanças no mundo seguirem o ritmo atual. Antônio Guterres alertou sobre a situação no Afeganistão, onde as mulheres são obrigadas a deixar a vida pública. Ele também ressaltou lugares onde as mulheres convivem com os riscos de sequestro ou agressão, até mesmo pela polícia. A Coreia do Sul anunciou um plano para indenizar as vítimas de trabalho forçado durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. E quem fala sobre isso com a gente agora é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Oi, Camila, uma boa noite a todos. O plano foi anunciado pelo governo sul-coreano em meio às tensões com a Coreia do Norte e a China. Estima-se que 780 mil sul-coreanos tenham sido explorados por empresas japonesas, dos quais 1.300 ainda estão vivos. Em 2015, o Japão se desculpou oficialmente e criou um fundo de 1 bilhão de ienes, equivalente a 37 milhões de reais para os sobreviventes. Na época, a Coreia do Sul desistiu do projeto porque parte das vítimas foi contra. E da mesma forma, a indenização anunciada nesta segunda foi recebida com manifestações contrárias em Seul. Passado tanto tempo, até hoje, esse é o principal obstáculo diplomático entre a Coreia do Sul e o Japão. Camila. Obrigada, Silvia. E o fotógrafo Bob Wolfenson lançou nesta segunda-feira em São Paulo o livro Falado. O livro é uma viagem pelos 53 anos de carreira do fotógrafo e conta as histórias por trás dos retratos de cantores, apresentadores e artistas internacionais. A publicação é uma parceria com o Instituto Olga Cos, que promove a inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. As fotos estão em exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do Boletim JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, até mais.